Daniel, capítulo de número 9, versículo 26 e 27. Agora eu quero ler com vocês Daniel, capítulo de número 11, versículo de número 36 e 37. São alguns textos que vai dar algumas características do anticristo e alguns sinais de como será a sua manifestação. Texto que nós estamos lendo, para depois nós começarmos a dizer o que pode ter a ver isso com a batalha que está tendo agora entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza e no sul de Israel, ou melhor, com todo Israel, né? Começou pelo sul, mas com todo Israel. Daniel 11:36 diz assim: e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Aqui é Deus com letra minúscula. E contra o Deus, com letra maiúscula, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Verso 37. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Irmãos, aqui o verso 36 diz que quando o anticristo se manifestar, ele vai tentar se engrandecer contra o Deus dos deuses. Nós vamos ler já em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que fala sobre a exaltação do anticristo contra a soberania do nosso Deus. No verso 7 diz que ele não terá respeito aos deuses de seus pais. Já vamos falar qual que é o povo do anticristo, para poder entender o que quer dizer os deuses dos seus pais. E diz que ele também não terá respeito ao amor das mulheres. Muita gente pega esse versículo para poder dizer que ele será homossexual. E em hipótese algum versículo está dizendo isso, entendeu? Não está dizendo que ele não terá desejo pelas mulheres, está dizendo que ele não terá respeito pelo amor das mulheres. Totalmente diferente dele não ter amor pelas mulheres. Porque um homem ele pode ser um bandido que bate na mulher, que espanca a mulher, e não está nem aí com o amor que a mulher tem por ele. Entendeu? É diferente do homem não desejar ou não ter amor pela mulher. Quer dizer que ele não vai ter respeito pelo amor das mulheres. Já falaremos sobre o porquê não tem nada a ver com isso, porque o povo do qual é o anticristo é um povo que é totalmente contrário ao homossexualismo. Nós vamos falar e deixar bem claro, mostrando pela Bíblia, que o povo do anticristo é um povo muçulmano. Vamos mostrar pela Bíblia Sagrada. Entendeu? Muita gente diz que o anticristo será judeu, que para fazer uma aliança com os judeus, ele tem de ser judeu. Isso não tem nada a ver. Os irmãos sabem que quando teve aquela situação, queria ter uma foto histórica, quando chega Bill Clinton e ele une Yasser Arafat com o primeiro-ministro de Israel, e os dois dão a mão e Bill Clinton está no meio, é feito uma aliança de paz, entendeu? Bill Clinton não era judeu e Yasser Arafat muito menos. Yasser Arafat era um inimigo declarado dos judeus, ele era um árabe declarado inimigo dos judeus. Então muita gente diz que o anticristo ele vai ter que ser alguém judeu para poder fazer aliança com os judeus. Tire isso da sua cabeça. Por quê? Porque nós vemos em Daniel capítulo 9, versículo número 26, que o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário. Então, quem é esse príncipe que há de vir aqui em Daniel 9:26? É o anticristo. Ele está dizendo que o povo do anticristo destruirá o santuário. Irmãos, se o anticristo fosse judeu, quem foi que destruiu o santuário? Quem foi que destruiu o templo? Em Daniel 9 vai falar da queda do templo. Mas foi o general Tito que depois ele passou a ser imperador de Roma, mas não foi ele, entendeu? Ele foi à frente da batalha, mas foi com legiões de soldados. Esses soldados que derrubaram o templo, a Bíblia chama, os historiadores chamam ele de legionários, entendeu? Porque tinha dois tipos de guarda, dois tipos de batalhão romano. Tinha os legionários e tinha a guarda pretoriana. Em Filipenses, o apóstolo Paulo fala da guarda pretoriana. Essa guarda pretoriana era a guarda que era a guarda de confiança do imperador de Roma. Ou seja, ela era formada só de romanos e de homens da confiança do imperador de Roma. Agora, e os demais, entendeu? Esses legionários,
eles eram formados de legiões de árabes, entendeu? Egípcios, assírios, ou seja, eram povos que eram conquistados, e estes homens passavam a fazer parte, aqueles que se rendiam e faziam aliança com os romanos, passavam a fazer parte das legiões que iam contra os outros povos para derrubar. Então, as legiões que trabalharam junto com Tito, que na época era imperador, mas passou a ser imperador de Roma, foram eles, esses legionários, que eram árabes, que estavam trabalhando para Roma, mesmo sendo árabes, mesmo sendo de outros povos, entendeu? Do Egito, da Síria, foram eles que derrubaram. Segundo Flávio Joséfo, que foi um historiador muitíssimo respeitado, que escreveu aquele tratado dos Hebreus, que é muito comentado na história dos Hebreus, Flávio Joséfo, ele escreveu, segundo ele, entendeu? O Tito, imperador, que na época estava comandando essa foi para poder abafar uma rebelião dos judeus. Nessa ocasião, eles gritavam para que o povo não fizesse aquilo, mas os legionários, que eram árabes e inimigos de Israel, tiveram na sua mão a chance de colocar abaixo tudo que tivesse de Jerusalém, inclusive o templo, cumprindo-se assim a palavra de Jesus, que diz que não ficaria pedra sobre pedra. Então realmente eles derrubaram o templo, mas não foram os romanos. Quem que liderou esse batalhão, entendeu? Foi o Roma, porque o Roma era o império que dominava na época, entendeu? Mas quem que foi para cara a cara para poder fazer o trabalho não foram os romanos, foram os legionários. Essa palavra legião você vê em Marcos capítulo 5, quando a Bíblia diz em Marcos 5, Jesus pergunta para o demônio qual o seu nome, o demônio diz, legião é o meu nome, porque somos muitos. Essa palavra legião, ela poderia se referir até um batalhão de 6.000 homens, que era o número da contagem dos homens, dos batalhões de Roma naquela época. Então, muita gente acha que porque Roma destruiu o templo, então o anticristo vem de Roma. O anticristo pode ser o Papa, como muita gente diz. Não. Tirem isso da cabeça de vocês, porque quando diz o povo do príncipe destruirá o santuário, entendeu? Então ali está a dica. Quem que é o povo do anticristo? Então, a Bíblia dá essa dica. É o povo que vai destruir o santuário. E quem destruiu o santuário não foram os romanos, entendeu? Não foram os romanos. Foram batalhões legionários que estavam a serviço de Roma. Como é isso, pastor? No Antigo Testamento havia muito isso, nos períodos de guerra, entendeu? Quando você vai ver que a Bíblia diz que Urias, ele era soldado de elite, ele era um dos valentes de Davi, e ele era dos hititas, ele era heteu. A Bíblia diz que Davi chama e pergunta, quem que é essa mulher? Daí a Bíblia diz que um dos homens fala, é a mulher de Urias, o heteu. Então Urias, ele era dos hititas, era um heteu, e passou a fazer parte dos valentes de Davi, dos que guerreavam, entendeu? Em favor de Davi. Então isso acontecia. Havia impérios que não poupavam ninguém. Por exemplo, o rei Senaqueribe era um desses reis que eles pegavam o inimigo ou torturava, furava o olho das pessoas, não tinha dó, entendeu? Agora já tinha reis que não, eles preferiam manter a cultura, como é o caso dos romanos, mantinham a cultura, entendeu, dos povos que existiam, mantinham tudo, e os que se rendiam faziam parte do império. Os que não se rendiam, é claro, teriam que ser executados. Então, primeiro ponto, não pode ser o anticristo alguém judeu. Muita gente diz, não, para poder fazer aliança quiser tem que ser judeu. Tirem isso da sua cabeça, porque se ele fosse judeu, que diz que o povo dele teria destruído o templo, que aconteceu no 70 depois de Cristo. Então, como que o povo do anticristo ia ser judeu? Entendeu? Se foram os inimigos dos judeus que destruíram o templo dos judeus. Então, porque a gente diz, de que povo será o anticristo? Então a resposta é, entendeu? Primeira resposta, não é judeu. Segundo, entendeu? Aqueles que derrubaram o templo. E isso você pode pesquisar pela internet. Entendeu? Você colocar lá no Wikipedia, aquela enciclopédia digital, colocar quais foram as legiões de Roma, entendeu? Que derrubaram o templo no ano 70 depois de Cristo. Coloca desse jeito no Google, que vai sair
dizendo quais são as legiões, quais eram os batalhões, 5ª legião, 6ª legião, 10ª legião, vai estar o número da legião e o país não te dizendo. Então muita gente está dizendo o seguinte, não, tem que ser, tanto que você vê na internet um monte de vídeos, de colocações, às vezes até filmes, entendeu? Nos filmes a pessoa que aparece, ele é um judeu de destaque. Não, tirem da cabeça isso. O povo do anticristo destruiu o templo. Que povo que é esse? Bom, agora vamos um pouquinho mais adiante aí. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 13. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número... Vamos ler o versículo de número 12 em diante. Apocalipse 2, verso 12 em diante. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 12 em diante. Isso aqui de hoje, irmãos, é uma introdução. Na terça que vem, na próxima terça, vamos estar dando mais detalhes. Mas se você pular essa parte aqui, tudo que a gente falar, você vai ficar meio perdido, entendeu? Vai ficar meio sem ligação, você vai ficar desconexo, você não vai conseguir entender. Então, essa parte aqui nós não temos como passar por ela, entendeu? Tem coisa que dá para você pular, mas isso aqui não dá para a gente pular, para poder entender sobre o trabalho, o reinado do anticristo. Nós vemos em Daniel 11 que ele fará uma aliança com muitos, entendeu? E depois, na metade da semana, uma semana tem quantos dias? Uma semana tem quantos dias? 7. Metade de 7? Metade de 7? 3,5. Por isso que nós falamos de 3 anos e meio. 3 anos e meio vão dar quantos meses? 1 ano, 12, 2 anos, 24, 3 anos, 36. Metade de 12 é 6. 36 mais 6? 42. Então deu 42 meses. Você vai ver essa expressão 42 meses em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, quando fala das 2 testemunhas que profetizaram por 42 meses. Você vai achar também 1260 dias. 1260 dias você vai achar em Apocalipse capítulo 12, versículo 6. E você vai achar também em Apocalipse capítulo 11, versículo 13, para dizer que as 2 testemunhas profetizarão por 1260 dias. 1260 dividido por 30 dá quanto? 42. 30 é o quê? É o número de dias de um mês. Então 1260 dias dividido por 30 dias vai dar 42 meses. E 42 meses são 3 anos e meio. Por isso, é daí que você vai achar a expressão de tempo da primeira parte da grande tribulação. Por isso que está dito isso, entendeu? E a aliança dele vai até a primeira parte da grande tribulação. Aí depois vai entrar Apocalipse capítulo 9, que vai mostrar os poderes do céu sendo abalados. Apocalipse capítulo 9 e Apocalipse capítulo número 16, entendeu? Que mostra os poderes do céu sendo abalados. Depois vamos chegar nesse ponto aí. Mas vamos por parte. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 12 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo: eu sei as tuas obras, verso 13, e onde habitas, que és onde está o trono de Satanás. Pela Bíblia, o trono de Satanás está em qual país? Em qual cidade? Pela Bíblia, Deus está dizendo, é aí que está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, aonde, aqui Deus repete de novo, aonde Satanás habita. Abra comigo agora Apocalipse, capítulo de número 16, versículo de número 10. Apocalipse 16, quando vai falar das taças que vão ser lançadas sobre a terra. Vamos ler Apocalipse 16, versículo de número 8 até o 10. A chave está no 10, mas vamos ler a partir do versículo 8.
E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Aqui a Bíblia diz, irmão, que vai ficar uma situação tão terrível aqui, os homens vão ser abrasados, mas eles vão blasfemar de Deus, e a Bíblia diz, não vão se arrepender. O povo vai estar tão entregue no pecado, aqui na terra, que vai vir as pragas, vão vir coisas terríveis sobre os homens. A Bíblia diz, eles não vão se arrepender. Talvez você conheça hoje seu pai, seu tio, seu avô, sua mãe, seu filho. Ele pode levar um couro dos bandidos, ele não se arrepende. Pode ficar preso na cadeia, sair, voltar preso, ele não se arrepende. Ele pode, sei lá, se for uma moça que está na prostituição, ela pode ser estuprada, entendeu? Por 3 vezes, mas ela não se arrepende da sua vida de prostituição, entendeu? Você vê isso hoje em pequena escala, pessoas que cometem pecado, sofrem, pagam consequências, mas não se arrependem. Agora, durante a grande tribulação, o negócio vai ser muito pior, as consequências, as tragédias, e a Bíblia diz que mesmo assim não se arrependerão. Por quê? A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que pelos homens amarem o pecado, ter prazer na iniquidade e não querer a verdade, a Bíblia diz que Deus vai enviar a operação do erro, para que creiam na mentira e sejam julgados todos quantos tiverem prazer no pecado. Essa escala de prazer no pecado, ela já começa hoje, entendeu? Hoje, quais são os filmes que dá mais bilheteria? Coloca no Google assim, entendeu? Quais os filmes que deram mais bilheteria? Aí vai estar lá, Homem-Aranha, Hulk, entendeu? Vingadores, entendeu? E você vai, por que esses filmes deram mais bilheteria? Alguns deles porque tem mulheres com corpos exuberantes, entendeu? E cenas sensuais, que o povo gosta de sensualidade, e alguns deles por causa do tanto de pancadaria. Entendeu? No meu tempo, em 1984, 85, a gente brincava de Pac-Man. Lembra, Paulinho? Pac-Man, Come-Come, os videogames eram esses, né? Era o Come-Come, Pac-Man. O máximo que tinha era o Enduro. O Enduro, entendeu? Só os homens de Neandertal que vai lembrar do Enduro, entendeu? Eram joguinhos sem malícia, sem maldade. Pac-Man, Come-Come, entendeu? Hoje, os jogos, a pessoa ele quer celulares com a bateria que seja de 6.000 mAh, para eles poderem jogar igual um doido, mas tem que ter uma tela que reproduz 4K e 8K. Para quê? Porque a sensação é diferente. Você jogar aquele joguinho que o camarada vem com uma foice e ele corta o pescoço de alguém e parece que o sangue vai varar pela tela do celular. Você sabe que existe muita gente que fala, não tem mais monitor para você pode comprar hoje, tem que comprar televisão, porque não tem mais monitor, se você tiver uma tela grande. É mentira, entendeu? Tem os monitor gamer, ele não é televisão, não é uma Smart TV, é um monitor gamer. Alguns são até curvados, grandes, resoluções altíssimas, a pessoa jogar videogame e sentir quando ele está controlando aquele homenzinho, e ele sentir, ele fincando a faca e o sangue cair na tela, entendeu? Isso aí se chama prazer em violência, prazer em prostituição, prazer em adultério. E quando a pessoa diz que a pessoa tem prazer em pecado, prazer em pornografia, prazer em novela, que é prostituição, é adultério, prazer em pornografia, prazer em adultério, prazer em orgias, a Bíblia diz que Deus envia sobre essas pessoas a operação do erro, para que a pessoa creia na mentira e seja condenada. Essa palavra operação do erro no grego quer dizer forte ilusão.
Pastor, é tão simples assim, forte? A pessoa fica iludida de uma maneira tão forte que ele não consegue perceber que aquele prazer pecaminoso dele, entendeu? Está distanciando ele de Deus. Ele só vai perceber quando ele ou quando ela já estiver com a mente totalmente cauterizada, e aí acabou-se a chance de arrependimento dessa pessoa. Apocalipse, capítulo de número 16, versículo de número 10. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o... Apocalipse 16, 10. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Acabamos de ler em Apocalipse 2,13, que em Pérgamo está o trono da besta. E aqui Apocalipse 16, 10, para que o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Agora abra comigo Apocalipse 13, no versículo 1 em diante, vai falar sobre o anticristo. Nós vamos ler um pouco, vários versículos aqui, depois vamos voltar em um versículo específico. Apocalipse 13, versículo 1 em diante. Diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu. Bom, aqui está dizendo que o dragão deu o trono para a besta. Na Bíblia vocês sabem quem que é o dragão, né, irmãos? Apocalipse 12 fala quem é o dragão, Apocalipse 20 fala quem é o dragão. Quem que é o dragão? A antiga serpente chamada... Vamos lá, vocês estão no 13. Segura o versículo 2 aí, vamos voltar aqui para Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9. Apocalipse 12, 9 diz assim: E foi precipitado o grande dragão. Quem que é esse dragão? A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Vou perguntar de novo agora, quem que é o dragão? Satanás. Vamos voltar para o versículo 2 de Apocalipse 13. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão, quem é o dragão? Satanás. E o dragão, ou seja, Satanás, deu-lhe, transferiu o seu poder e o seu trono e grande poder. Bom, nós vemos aqui em Apocalipse 2:13 que o anjo da igreja estava em Pérgamo, aonde estava o trono de Satanás. E Satanás pegou esse trono e deu ele à besta. E Apocalipse 16:10 diz que quando foi derramada a quinta taça, foi sobre o trono da besta, que era o trono de Satanás, que ele transferiu para a besta. Verso 3: E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão. Quem que é o dragão? Satanás. Bom, vamos lá, deixa eu fazer uma pausa aqui. Adoraram o dragão. Você conhece hoje alguma religião que adora Satanás? Hoje já existe satanistas que eles declaram abertamente que eles adoram Satanás. E quando você vai em show de rock, qual que é o símbolo que eles fazem? Eu não sei como alguém consegue dizer que existe rock gospel. É o tempo todo no show assim. Eles são adoradores de Satanás. E aqui está dizendo que eles vão, durante a grande tribulação, adorar Satanás. Quando foi escrito Apocalipse, por volta de 96 depois de Cristo, ninguém conseguiria imaginar, mas os seres humanos vão adorar Satanás? Coisa de doido! E hoje já adoram Satanás. Pessoas com camisas
do dragão, camisas de Satanás. A Netflix, eu tenho vídeo, eles colocaram e tiraram, mas pegaram, lançaram na internet, eu tenho vídeo. A Netflix colocou I love Satanás, perdão, I love Satan. Só um doido para ele querer pagar para essa plataforma. Só um doido. As pessoas hoje falam abertamente: eu quero morrer e morar com o diabo, porque no céu vai ser muito chato. As pessoas adoram o diabo. E tem meio de você adorar o diabo de uma forma ou adorar ele indiretamente. Quando o diabo cria sistema de idolatria, entendeu? É uma forma de você adorar a ele diretamente. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 e 20, que quem adora a imagem, da 1 Coríntios 10, versos 19 e 20, e quem adora a imagem diz que está adorando aos demônios. Está na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 e 20. A Bíblia diz que digo que os ídolos é alguma coisa. A Bíblia diz: antes digo que os que sacrificam aos ídolos sacrificam aos demônios. Então quem adora ídolo adora os demônios. Está na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 e 20. E adoraram o dragão, que deu a besta ao seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aí você vai dizer: pastor, calma aí, adorar o dragão, adorar Satanás, tudo bem, mas vão adorar um homem. Vão adorar um homem. Eles vão adorar um homem. Bom, em 1985, ele já existia antes, começou a fazer sucesso antes, mas ele explodiu em 1985. Um homem chamado Michael, mas que se pronuncia Michael Jackson. Esse homem, as mulheres chegavam a desmaiar nos shows aonde ele ia. E aonde ele ia, multidões se deslocavam para ele, para esse lugar. Se hoje aqui, nesse culto, estamos em bastante gente, mas se hoje aqui nesse culto eu estivesse contratado, porque não são adoradores, são empresários, são funcionários. Se eu tivesse contratado hoje uma cantora gospel famosa, teria gente pendurando nas janelas. Se eu colocasse no status da minha esposa no WhatsApp: gente, hoje culto, entendeu? Jesus estará presente. Talvez vocês estariam. Mas se eu dissesse a Cassiane, a Lauriette, ou quem quer que seja, vai estar presente. Sou doido que não percebe isso. Que quando é um homem, a pessoa vem para, entre aspas, adorar. Alguns têm a capacidade de acabar o culto e dar a Bíblia para poder receber o autógrafo na Bíblia, na palavra de Deus. Você entendeu? Então hoje já existe adoração de homens. Tudo aquilo que você coloca em pé de igualdade com Deus, ou a sua palavra, é idolatria. Simples assim. Se alguém disser: vamos no culto, a quem que vai estar lá? Você já está mostrando que você tem um vírus da idolatria dentro de você. Quem vai estar lá? Se for evangelista, eu vou. Não, mas se for o pastor Alexandre, eu não vou. Se for o pastor Alexandre, eu vou. Mas se for o prefeito Luiz, eu não vou. Se for o prefeito Luiz, eu vou. Mas se for o evangelista Aldinei, eu não vou. Entendeu? Quem que vai estar cantando nesse congresso? Quem que vai estar pregando nesse congresso? Quando eu assumi o trabalho de missões em 2007, me falei memória, 2006, a primeira coisa que eu fiz foi cortar. Cortei, irmãos. Não tem lógica. Irmãos do meio de nós, às vezes precisando de uma cesta básica, aí não tem dinheiro para dar uma cesta básica, mas tem 60 mil para dar uma safada. Para mim não passa de um bando de canalha. A pessoa dizer: se depositar o dinheiro eu vou. E aí a pessoa: não, quantos hinos? Por 50 mil eu canto 3 hinos. Aí você vai dizer: pastor, mas aí, ele é um profissional. Então, é porque eu estou dizendo, ele não é um adorador. Entendeu? Então, que os profissionais paguem para ele.
que as prefeituras paguem para ele. Agora, tirar o dinheiro que é dado para a casa de Deus, para investir na obra de Deus, para enriquecer pilantra, enriquecer canalha, comigo não. Irmão, eu posso ter o pecado que for, idolatria não. E primeiras que eu fiz, os mais antigos sabem, via no Hermínio Nato aquela turminha dela, cortando. Viu falando de tal, cortei tudo, irmão, porque não era eu que comandava, não era eu que liderava. Mesmo assim, cortei, irmão. Era gente, irmão, só matava ter gente pendurada nos muros. Entendeu? Aquela coisa de doido. Coisa de doido. Se no outro culto dissesse, irmão, amanhã é culto de oração, vamos falar com Jesus Cristo. Jesus? Está cansada de Jesus. Não aguento mais falar de Jesus. Mas é Cassiane. Irmão. Gente, sabe quem eu consegui para esse congresso? Rose Nascimento, Gerson Rufino. E o pessoal que vai aqueles anúncios no rádio, né? Gerson Rufino, Rose Nascimento. E vai será que explode o coração? Irmão, vai caçar coquinho. Por que eu cortei? Porque eu odeio idólatras. Por que você odeia, pastor? Porque Deus odeia a idolatria. Sabe por causa disso? A Bíblia diz, quanto aos idólatras, a sua parte no lago de fogo. Tem Apocalipse 21, 8 e Apocalipse 22, 15. Deus odeia a idolatria. E irmãos, tenta imaginar como é que fica o coração de Jesus. Vai vir a Gabriela Rocha. Quanto que ela cobra? 80 mil para vir aqui, cantar 3 e ir embora. Se ela cantar só 10 vezes no mês, só 10 vezes, 800 mil. Bom, se não for evento de prefeitura, que é muito mais caro. Agora, como é o coração de Jesus? Ô Paulinho é só exemplo, irmão. Paulinho não tem nada desse tipo de coisa. Paulinho, vamos para o culto amanhã lá? Pô, pastor, culto do que é? Não, culto normal. Não vai ser congresso da mocidade, não tem nada de diferente, não. Ô pastor, acho que eu não vou não. Ô, mas vamos lá adorar Jesus. Pastor, eu estou quebradão. Vamos lá, Paulinho. Vai estar pregando um fulano de tal, vai estar vindo um cantor tal. Eu estou quebradão, mas de um jeito. Eu tomo um Dorflex, um anti-inflamatório, e eu dou um jeito. Irmão, como que fica o coração de Jesus? Vendo uma cena dessa, irmão? Porque é assim que funciona. Você vai nessas igrejas, um dia do culto de ensino, culto de oração, a igreja pode caber 1000 membros, vai ter 60 pessoas no culto de oração, para falar com Jesus. E aí vai vir para Deus, pastor, só que o fulano é o fulano. E quem que é Jesus? Se a Gabriela Rocha é isso, quem que é Jesus, irmão? Porque muitos fala assim, pastor, só que assim, o fulano de tal, ele pagou um preço, né? E Jesus, que preço que ele pagou? Você está entendendo, irmão? A que ponto que nós estamos? A Bíblia diz, adorarão a besta. E quem adora a besta é outro besta. Irmão, é outro besta. Filho de peixe, peixinho é filho de besta. E eu vou, irmão, tirar dinheiro que eu poderia comprar comida na minha casa para pagar a igreja. Ah, irmão, está de brincadeira. Apocalipse 13, versículo 4. Adoraram o dragão que deu a besta, eu poderia adorar a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Assim, adorar a besta, de tudo. Adorar a gente pecador, e depois você vai descobrindo tanto pecado, tanta podridão que tem essa gente aí, irmão. Ai, Sérgio Sás. Ai, ele é da banda, do coral tal. Daqui a pouquinho o camarada aparece se masturbando na internet de frente ao webcam. Ah, e vai adorar quem? Sabrá Mariana. Daqui a pouco aparece ele com uma leva de adultério. Vai adorar. Gente, adorando gente podre. Nós somos piores se nós adoramos essa raça. Nós somos piores, irmãos. Se eu participo disso, eu sou pior do que ele. Para adorar gente podre de pecado. E tá aí na internet, o pessoal vem, para tudo aqui não vem, passa por cima, porque o idólatra é assim. O idólatra sabe que não pode, sabe que tem pecado, mas ele vai para cima. Ele é um idólatra, ele não participará do arrebatamento da igreja. Aí, pastor, mas eu queria tanto ir lá ver ela. Vai, irmão, vai.
E chega, ela não esquece de fazer igual Cornélio, ajoelhar para dar um beijo no pé. Só que Pedro disse: levanta que eu também sou homem. E elas não fazem isso. Eles cobram o valor porque eles se acham melhor que qualquer tipo de pessoa. Verso 5: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Blasfêmias, irmãos, é um negócio complicado. Profanação é uma coisa, blasfêmia é outra. Mas olha bem, irmãos, aquela mulher que canta aquele hino Jó, Midian, mês retrasado fizeram um show. E nesse show estava autoridades da prefeitura da cidade, está no YouTube, vai ver lá. Estavam autoridades da cidade e também alguns pastores, inclusive pastores que foram que convidaram ela. Coloca no YouTube: Midian Lima faz descer pastores do altar. Ou põe no Google. E ela disse: enquanto esse povo não desceu, eu não subo. Limpa o altar que eu vou subir. Toma, besta! Coisa boa, irmão. Em 2001, tinha uma ovelha nossa que falou: ai, pastor, eu vou ligar para o Marco Feliciano, ele poder vir pregar aqui. Naquele tempo, irmão, ele era um zero esquerda, estava começando a ter nome, 2001. Aí eu vou ligar, tá? Eu falei: irmã, não liga, essa raça não presta, não liga. Não liga. Deus é testemunho do que eu vou falar aqui agora. Se eu falei isso, eu não falei isso para a irmã. Ele não liga, é de segunda geração da época. Aí eu vou ligar para ser tal. Irmã, não liga. Foi e ligou. Resumindo a história toda, ela perguntou: mas o que o irmão pede? A oferta da noite? Eu falei: a oferta da noite para mim é esmola, irmã. A irmã desligou o telefone, ligou para mim 10h20 da noite. Pastor, eu estou escandalizado. Eu falei: por quê, irmão? Ele veio para o Marco Feliciano e disse que a oferta da noite é esmola. Eu falei: toma, besta. Eu falei para você não ligar. Irmão, eu queria ser algum parente desses pastores, só poder ter o telefone e ligar. E aí, idiota, cabeçudo, pagou a fortuna da mulher, ela fez eles descer do altar para poder subir, porque ela não subiria com gente do seu nível. Idiota. Idiota. Burro. Jumenta de Balaão. E agora que conheceu quem é essa raça, vai continuar chamando? No outro dia tem gente chamando, irmão. Isso se chama o quê? Idolatria. Não tem outro nome. Idolatria. Mas vamos lá. Vamos lá. Verso 6: e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Olha bem o que diz aqui: quem adora a besta? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Tem gente que pensa que está salvo praticando idolatria. A Bíblia diz que quem adora homens, o seu nome não está escrito no livro da vida. Não sou eu que estou dizendo, está aqui na Bíblia. A besta não é um ser espiritual, irmãos. Vai ser um governante, vai ser um líder, tanto religioso como militar e político. E esse é um outro ponto da religião do anticristo. É uma religião política, porque ela vai chegando em países e dominando. Por exemplo, quem tem vontade de ir para Dubai, tá? É todo domínio muçulmano. Entendeu? Quem tem vontade de ir para as Ilhas Maldivas, são ilhas paradisíacas, tudo domínio muçulmano. A política, o governo dos países árabes, entendeu? É política muçulmana. Quem tem vontade de ir, não pensa que vai chegar em Dubai. Eu conversei com uma pessoa que foi em Dubai, entendeu? Ele vai chegar lá e vai sair nas ruas pregando Jesus Cristo. Vai lá em Dubai. Pastor, mas lá é isso, é aquilo. Então vai lá, e vai com a Bíblia ainda. E chega na praça e começa a pregar. Tem um lugar separado para poder pregar o Evangelho. E é tudo monitorado. Você não pode pregar para transeuntes e assim por diante. Então, a religião islâmica, ela é o povo muçulmano, eles têm
As características deles são políticas, religiosas, porque eles adoram Allah, religiosas e também militar. Quem faz mais guerra que os muçulmanos? O anticristo ele vai ter poder político, religioso e militar. Qual é a religião que tem esse poder hoje? O cristianismo, quando foi dominado pelos papas, tinha poder político e religioso. E tinha influência nas questões militares. Tanto que quando teve aquelas cruzadas, entendeu? Foi quem estava encabeçando isso? Entendeu? Para matar os judeus e resgatar a Terra Santa, porque os judeus crucificaram Jesus. Quem já leu sobre as cruzadas sabe do que eu estou falando. Quem não leu, precisa de ler para poder entender. Bom, e aí diz, essa besta, a Bíblia diz, quem pelejará contra, quem poderá batalhar contra a besta? Vai ser um líder militar, político, que vai falar das alianças deles, das cabeças. Depois só se continua no texto de Apocalipse capítulo 13 e Daniel capítulo 11. Vai falar dos reinos e da onde surgiu a besta. Agora, irmãos, vamos falar um pouquinho na questão do trono. Nós falamos que onde está o trono de Satanás, qual foi a cidade que eu falei? Pérgamo. Pérgamo está onde hoje? Atual Turquia. Para quem não sabe onde está Pérgamo, é a atual Turquia. Turquia está sob domínio cristão ou sob domínio muçulmano? São os árabes que comandam a Turquia. Quem foi o povo que derrubou o templo? Eu falei aqui no começo, os árabes, que faziam parte dos batalhões de Roma. E aqui está dizendo, o povo do príncipe destruirá o templo, destruirá a cidade e o santuário. E aqui está dizendo, aonde está o trono de Satanás? Apocalipse 13:2, ele passou o trono para a besta. E Apocalipse 16:10 diz que caiu a taça sobre o trono da besta. Bom, irmãos, vamos ver algumas coisas. Segundo a tradição dos muçulmanos, para quem não sabe, como eu disse, tudo isso aqui hoje é só uma introdução. Segundo a tradição dos muçulmanos, Maomé veio de um dos 12 príncipes de Ismael. Que história que é essa, pastor, de 12 príncipes de Ismael? Sim, a Bíblia diz que Jacó, ele teve 12 filhos que formaram-se 12 tribos. Só que Ismael, que foi o filho de Abraão com Agar, também teve 12 príncipes. Pastor, o senhor não está vendo? Não, vamos abrir Gênesis 17. Gênesis 17, para ver se nós estamos... na verdade estamos viajando no tempo para poder chegar lá aonde começou tudo isso. Gênesis 17. Gênesis 17. Aqui tem uma promessa para Ismael. De Ismael, a Bíblia diz que José foi vendido para os ismaelitas. Ismaelitas são os descendentes de Ismael. Segundo a tradição árabe, Maomé é da linhagem de um dos 12 príncipes da linhagem de Ismael. Gênesis 17, versículo 20. E quanto a Ismael, Deus falando para Sara e Isaac, chega uma primeira promessa para Isaac, no verso 19, depois no versículo 20 fala da promessa para Ismael. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, falando para Abraão, e eis aqui eu tenho abençoado, e falo-ei frutificar, ou seja, ele vai ter muitos filhos, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e farei dele uma grande nação. Abra comigo agora Gênesis 17, volta uma página, Gênesis 16, versículo 11 e 12. Gênesis 16, verso 11 e 12. E disse também o anjo do Senhor:
Eis que concebeste e terás um filho, coloque o nome nele de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será um homem bravo, e a sua mão será contra... Irmão, ou você é muçulmano, ou você é muçulmano. Não tem acordo dos muçulmanos com os americanos, porque os Estados Unidos é um país cristão. Quem foi que jogou os aviões das Torres Gêmeas? Quem? Não são a favor deles. Muçulmanos estão na Europa fazendo o que eles bem querem, entendeu? E estabelecendo a sua religião na Europa, não somente em Bruxelas, mas em vários lugares. Quem acompanha o canal que a gente colocou lá no Telegram acerca desses vídeos, sabe do que eu estou falando, das marchas muçulmanas que tem na Europa, entendeu? Agora, quando se fala de aliança, eles só fazem aliança com quem quiser seguir o Alcorão e com quem quiser ir contra Israel. Senão, não há aliança. E a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis 28, versículo 9. Gênesis 28, versículo de número 9. Aqui fala dos dois irmãos, Jacó e Esaú. Vamos ler o versículo de número 8, Gênesis 28, 8 e 9. Vocês já sabem que Jacó foi para a terra de Labão, porque a Bíblia diz que Deus queria que permanecesse a linhagem de Abraão dentro da parentela dele, que não houvesse mistura. Então Jacó foi para a terra do seu parente, de Labão, o seu tio, e a Bíblia diz que é irmão de Rebeca, e Esaú já não. Gênesis 28, versículo 8. E vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, olha, irmão, que camarada perturbado. Veja, dizendo que ele viu que o pai não gostava das filhas de Canaã. Olha o que ele fez. Vendo isso, verso 9, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael. E de Ismael saíram 12, e desses 12 príncipes, tem uma tradição dos muçulmanos, saiu Maomé, filha de Ismael, filho de Abraão, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Gente, quem são os descendentes de Ismael? São os árabes. Aonde os inimigos de Israel moravam na época das guerras? 1 Samuel 14. Abre comigo, 1 Samuel 14. Aonde moravam os inimigos que guerreavam? Dizendo que Israel sempre teve guerra. Sempre teve guerra. Para vocês entenderem o quão perto estavam esses inimigos de Israel, para poder entender o quão perto eles estavam, 1 Samuel 14. Irmãos, olhem bem, antes de eu ler para vocês, a guerra está sendo contra a faixa de... Aonde que Sansão pegou um portão e saiu carregando nas costas? Foi, hein? Sansão desceu até uma cidade dos filisteus, e ali deixou a prostituta e entrou ela. Como chama essa cidade? Alguém aqui que participa da escola dominical diz amém? Alguém aqui que não tem raiva da escola dominical diz amém? Gaza era uma cidade dos filisteus. Para Sansão sair de Israel e estar indo para Gaza, é porque Gaza era perto de Israel, estava ao redor de Israel.
Um dos inimigos de Israel, um dos piores inimigos que Israel teve, foram os filisteus. Um dos piores. Eles moravam onde? O anjo do Senhor acampa ao redor. Então depois você quer essa palavra. Aonde moravam os inimigos de Israel? Ao 1 Samuel 14, verso de número 47. 1 Samuel 14, verso de número 47. Diz assim: então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom. Edom é o nome de quem na Bíblia? Que significa vermelho. E Esaú foi e casou com as filhas de Ismael. Resumindo, os edomitas são descendentes de quem? Ismael. Os edomitas vieram de Edom. Edom e Esaú. E a Bíblia diz que Esaú foi e casou-se com filha de Ismael. 2 Samuel capítulo... Vamos terminar de ler isso aqui, vocês vão poder ter a lista aqui dos inimigos. Os filhos de Amon, os filhos de Edom, contra os reis de Zobá, contra os filisteus. E para onde quer que se voltava, executava castigos. Desde os tempos bíblicos, quem que eram os inimigos? Filisteus e descendentes de Ismael. 2 Samuel capítulo 7, versículo de número 1. E aconteceu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Inimigos em redor. Quem que sempre foi os inimigos de Israel? Que se fosse hoje lançariam bomba contra Israel, que guerreavam contra Israel, é os que estavam ao redor de Israel. Qualquer pessoa que pegar um mapa hoje vai ver Israel desse tamanhozinho, e ao redor vai estar lá Egito, Líbano e um mundaréu de países árabes que não vê a hora de engolir Israel. Israel sobrevive por um milagre de Deus. Eu mostrei para algumas irmãs um mapa no sábado, irmãos. Israel é isso aqui, ó, perto de países desse tamanho. Só que não é Israel desse tamanhozinho contra um país desse tamanho. São dezenas de países árabes ao redor de Israel. Por que Israel ainda não desapareceu do mapa? E por que essa ira contra Israel? Porque sempre bombardearam Israel, porque desde o Velho Testamento, filisteus, amonitas, edomitas, moabitas tentaram destruir Israel, e até hoje querem destruir Israel. E por que não prevalecem contra Israel? O que essa batalha de agora, essa guerra do Hamas contra Israel, tem a ver com o surgimento de Cristo? Terça que vem. Segunda de fé.